Pare de precisar dos outros para se sentir amado. O amor começa em você. Há um vazio silencioso que muitos tentam preencher com a presença dos outros. Um buraco invisível que parece só cessar quando alguém nos diz que somos importantes, amáveis, dignos. E assim, começamos a acreditar que o amor que nos sustenta vem de fora, que ele precisa ser conquistado, aprovado, reconhecido. Mas o problema é que, ao fazer isso, entregamos nossa paz nas mãos dos outros. Quando precisamos da validação constante, ficamos reféns das emoções alheias. Um gesto que não vem, uma palavra que não chega, um silêncio prolongado. Tudo isso se transforma em ferida aberta. E então começamos a nos moldar para agradar, esconder partes de quem somos, negociar a nossa verdade para caber em espaços que talvez nem sejam nossos. Mas e se o amor que você tanto busca estiver, na verdade, adormecido dentro de você? E se a fonte de nutrição afetiva que tanto te falta não estiver do lado de fora, mas no centro do seu ser? Hoje, vamos caminhar juntos por esse território sagrado da reconexão interior. Vamos silenciar o barulho da carência e aprender a escutar a voz da presença. Não se trata de se tornar frio ou indiferente, mas de aprender a se acolher com tanta profundidade que o amor dos outros vire celebração e não necessidade. Você não precisa mais implorar por afeto. A cura está em aprender a se amar de forma tão inteira que ninguém mais precise te completar, porque você já se encontrou. Quando o vazio vira necessidade, por que sentimos que precisamos de alguém para nos sentir completos? Em algum ponto da vida, quase todos nós já sentimos essa urgência por alguém. Não é apenas um desejo de companhia menos, é uma necessidade quase física, uma fome emocional que aperta o peito. E o que poucos percebem é que essa sensação não fala do outro, fala de uma desconexão interna. Quando sentimos que precisamos de alguém para nos sentir amados, completos ou seguros, não estamos carentes da presença de alguém, mas da nossa própria presença. Desde pequenos, aprendemos que o amor vem de fora. O afeto da mãe, o reconhecimento do pai, o acolhimento dos professores, o olhar de aprovação dos amigos. E tudo isso é importante. Somos seres sociais, precisamos de afeto, vínculos, abraços, mas há uma linha tênue entre o vínculo saudável e a dependência emocional. Quando atravessamos essa linha, começamos a nos perder. A criança que não foi suficientemente validada ou que aprendeu que precisava merecer o amor, cresce buscando nos outros aquilo que ela nunca aprendeu a oferecer a si mesma. Ela passa a acreditar que, para ser amada, precisa se adaptar, agradar, nunca decepcionar. O medo de rejeição vira um companheiro invisível. E o amor próprio, uma ideia distante. É por isso que tantos relacionamentos se tornam confusos, dolorosos, viciantes. Não estamos nos relacionando com o outro, estamos tentando curar uma ferida antiga através do outro. E o que começa como carinho, facilmente se transforma em cobrança, controle ou submissão. O outro se torna espelho da nossa ausência e não partilha da nossa presença. Quando o amor próprio está ausente, buscamos no outro aquilo que nos falta. E é nesse movimento que a carência nasce. Queremos que o outro prove algo que nem nós mesmos acreditamos. Que somos suficientes, dignos, merecedores de cuidado. Mas a verdade mais profunda é que nenhum amor externo pode preencher a ausência de si mesmo. O que o outro oferece pode até aquecer, mas não sustenta, não substitui o enraizamento interno. A raiz da carência afetiva está na desconexão com a própria alma. Quando estamos desconectados de quem somos,
não sabemos acolher nossas emoções. Não sabemos nos oferecer colo, escuta, perdão. E então projetamos essa função no outro. Esperamos que ele nos salve, nos compreenda, nos resgate. Mas essa expectativa é pesada demais. Ninguém veio ao mundo para ser o alicerce emocional de outra pessoa. Por isso, o primeiro passo da cura não é se afastar dos outros, mas se aproximar de si. Silenciar o ruído da busca desesperada por afeto e aprender a escutar as camadas mais profundas do próprio ser. Acolher a criança ferida que ainda habita em você e dizer a ela: eu estou aqui, eu te vejo, eu te amo, mesmo quando ninguém mais parece amar. Esse é o início da verdadeira liberdade emocional, quando você se torna o seu próprio lar. E a partir desse lugar, os vínculos com os outros deixam de ser dependência e passam a ser escolha. Você não precisa mais mendigar amor, você passa a compartilhá-lo. E esse é o caminho que vamos trilhar juntos a partir de agora. Amor próprio não é egoísmo, é retorno à própria essência. Muitas vezes, quando começamos a nos voltar para dentro, surge uma dúvida sutil, quase uma culpa, como se cuidar de si fosse se afastar dos outros. Como se escolher a si fosse desamar o outro. Há uma crença coletiva de que amor próprio é egoísmo, orgulho, vaidade. Mas essa é uma distorção. O amor próprio verdadeiro não nos afasta de ninguém menos. Ele nos reconecta com tudo. Porque quando estamos inteiros por dentro, não exigimos que o outro nos complete. E isso é liberdade para amar com verdade. Amar a si mesmo é lembrar quem você é, para além das máscaras que o mundo impôs. Não é sobre alimentar o ego, mas sobre escutar a alma. E a alma não grita, ela sussurra. Por isso, o amor próprio começa no silêncio, no espaço onde você se permite sentir o que sente, sem pressa para consertar, sem culpa por existir, onde você para de se julgar e começa a se acolher. É nesse espaço que a cura acontece, porque a cura não vem de se tornar alguém melhor, mais forte, mais aceito. Ela vem de parar, de lutar contra quem você é, de deixar cair os pesos desnecessários, de tirar a armadura que um dia foi proteção, mas que hoje impede o toque, de respirar fundo e permitir-se ser humano, imperfeito, em processo e ainda assim digno de amor. Amor próprio é quando você para de se abandonar, quando você reconhece as suas próprias necessidades emocionais e aprende a cuidar delas. Quando você diz a si mesmo: eu não preciso esperar que alguém me veja, porque eu estou me vendo agora. Eu não preciso ser validado por ninguém, porque eu escolhi me validar. Essa escolha muda tudo, porque, ao contrário do que a cultura ensina, o amor não nasce do encontro com o outro. Ele floresce primeiro no encontro com o próprio coração. É ali, no lugar mais íntimo e sincero, que você encontra a paz que não depende de circunstâncias, nem de aplausos, nem de promessas de amor eterno. E o mais bonito é que quando você começa a se amar assim, com presença, compaixão e verdade, os relacionamentos também se transformam. Você não aceita mais migalhas, porque aprendeu a se nutrir. Você não se perde mais tentando agradar, porque entendeu que agradar aos outros não vale o preço de se trair. Você não se apega ao que machuca, porque sabe que amor não dói quando é amor de verdade. O amor próprio é o solo onde tudo floresce. Sem ele, mesmo os vínculos mais bonitos podem se tornar tóxicos. Com ele, até os relacionamentos difíceis se tornam caminhos de crescimento, porque você deixa de culpar o outro pela sua dor e começa a se responsabilizar
pela sua paz. E essa responsabilidade é, na verdade, um ato de profundo poder. Escolher-se é, antes de tudo, um ato espiritual. É olhar para si com os olhos da alma e dizer: eu me honro, eu sou parte do todo. Eu mereço viver com leveza e verdade. E quanto mais você mergulha nesse amor silencioso e profundo por si mesmo, mais você se liberta da necessidade de provar algo ao mundo. Você apenas é. E isso basta. O vazio não é falta de amor, é ausência de presença. Quantas vezes você já sentiu um aperto silencioso, como se algo estivesse faltando, mesmo quando tudo à sua volta parecia estar em ordem? Um vazio que não grita, mas que pesa, que não machuca com força, mas drena a energia de dentro. Esse vazio, muitas vezes, é confundido com carência. E então, sem perceber, começamos a procurar alguém que o preencha. Mas a verdade é que o vazio que sentimos não é causado pela ausência de amor do outro, é causado pela ausência da nossa própria presença. Vivemos desconectados de nós mesmos, distraídos, correndo atrás de atenção, aprovação, ocupações, performances. Vamos nos perdendo em personagens, acumulando papéis, tentando ser bons o suficiente para finalmente merecer ser amados. Mas nada disso preenche o vazio, porque o vazio não se alimenta de conquistas externas. Ele se alimenta de presença interna. É por isso que, mesmo quando recebemos amor, ainda podemos nos sentir sós. Porque o que realmente falta é um olhar nosso para dentro, um retorno ao nosso centro, uma escuta silenciosa das emoções que evitamos sentir. A cura do vazio não está em encontrar alguém que nos ame o suficiente. Está em reaprender a estar com a gente mesmo quando o silêncio assusta, mesmo quando a solidão parece demais. Porque há uma diferença enorme entre estar sozinho e estar em paz consigo. E é essa paz que preenche o que antes doía. Quando você começa a estar com você, sem julgamento, algo muda. Você começa a perceber que as feridas não são monstros, são partes suas que ficaram congeladas no tempo, esperando por cuidado, esperando para serem vistas, sentidas, compreendidas. E o simples ato de estar com essas partes, sem querer que elas sumam, sem tentar curá-las rápido demes, já é profundamente transformador. Presença é amor em forma de atenção. Quando você está presente com o que sente, mesmo que o que sente seja difícil, você está dizendo: eu estou aqui por mim. E essa mensagem muda tudo. Porque é exatamente isso que a criança interior em você sempre quis ouvir. É isso que a sua alma esperava que um dia você dissesse. O vazio é o convite. A presença é o caminho. E o amor próprio é o destino. Não há fórmula rápida, mas há um retorno, uma escolha de, todos os dias, voltar para si. Sentar com suas emoções, como quem se senta com um velho amigo. Escutar a si mesmo com o mesmo cuidado que daria a alguém que você ama profundamente. E dizer: eu não vou mais me abandonar nesse lugar de reconexão. Você não precisa mais da presença de alguém para se sentir inteiro, porque você já está com você. E quando você está com você, tudo começa a se alinhar. Você começa a se tratar com mais gentileza. Começa a fazer escolhas mais alinhadas com sua alma. Começa a perceber que a verdadeira plenitude não depende de ter tudo, mas de estar inteiro no que se tem. Esse é o momento em que o vazio se transforma. Não porque foi preenchido por algo fora, mas porque foi iluminado por algo dentro. Sua própria presença consciente. Quando o amor vira necessidade, ele deixa de ser liberdade. É natural querer amar e ser amado. O amor nos move, nos transforma, nos cura. Mas existe uma linha tênue
quase invisível entre amar e depender, entre desejar uma conexão e precisar desesperadamente dela para se sentir inteiro. Quando o amor vira necessidade, ele se contamina com medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado, medo de estar só. E nesse estado, já não amamos mais o outro. Passamos a usá-lo como anestesia para nossa dor de existir. Amar com liberdade é poder dizer: eu te escolho, mas não preciso de você para existir. É olhar para o outro como um companheiro de jornada e não como a tábua de salvação que vai te tirar do fundo do mar emocional em que você se encontra. Quando transformamos o outro em muleta, tiramos dele a liberdade de ser e tiramos de nós a liberdade de crescer. A necessidade cobra, exige, sufoca. O amor liberto acolhe, respeita, floresce. É por isso que, para viver um amor verdadeiro, menos com o outro ou consigo mesmo, é preciso, antes, cortar os fios invisíveis da carência. Não para se tornar frio, mas para se tornar inteiro. A verdadeira liberdade afetiva nasce quando você aprende a estar com você sem pressa de fugir. Quando percebe que pode oferecer a si mesmo o colo que antes buscava desesperadamente em braços alheios. Quando compreende que sua dignidade não está nas promessas de amor dos outros, mas na escolha de permanecer fiel a si mesmo. Liberdade afetiva não é ausência de vínculos, é presença total em vínculos que não te fazem esquecer quem você é. É poder dizer sim sem medo e poder dizer não sem culpa. É amar com o coração aberto, mas com os pés no chão. É construir relações que não te engaiolam, mas te ajudam a voar. E tudo isso começa com um passo muito simples, menos, mas profundamente transformador. Observar as suas relações com honestidade. Perguntar a si mesmo: eu estou aqui porque escolho ou porque preciso? Eu amo essa pessoa ou amo a ideia de ser amado por alguém? Essas perguntas podem doer, mas são a porta para uma nova forma de se relacionar. Mais lúcida, mais madura, mais verdadeira. Quando você deixa de buscar no outro o que só pode encontrar em si, nasce o espaço para um amor mais leve, mais generoso, mais vivo. Um amor que não sufoca, que não prende, que não exige. Um amor que flui porque é livre, e que é livre porque nasce de alguém que não se abandona mais. Você já é completo. O amor do outro é presente, não é remendo. É soma, não é substituto. É troca, não é salvação. E talvez esse seja o aprendizado mais libertador de todos. O amor começa em você. E tudo o que vier depois é apenas um reflexo da forma como você aprendeu a se acolher. Perfeito. Vamos então com o tópico 5, seguindo o mesmo tom profundo, acolhedor e transformador. A ferida da rejeição não define o seu valor. Uma das dores mais antigas e silenciosas que carregamos é a sensação de rejeição. Ela pode vir da infância, de uma amizade perdida, de um amor que terminou, de um pai ou mãe ausente, ou até mesmo de palavras duras que nunca deveriam ter sido ditas. A rejeição marca o coração como um silêncio incômodo. Você não é bom o suficiente. E o problema não está apenas no momento em que essa ferida surgiu, mas em como ela continua moldando a forma como nos enxergamos e como nos relacionamos com o mundo. Passamos a agir para evitar que essa dor aconteça de novo. Fazemos de tudo para sermos aceitos. Nos moldamos às expectativas alheias. Nos tornamos especialistas em agradar menos, mesmo que, para isso, precisemos nos abandonar. Mas aqui está a verdade mais profunda. A rejeição que você sofreu
não define quem você é. Ela fala sobre as limitações emocionais de quem não soube te acolher, sobre os medos, as sombras, as durezas que habitavam o outro, não sobre a sua essência. Você não é indigno de amor. Você não foi rejeitado porque faltava algo em você. Você apenas passou pela experiência de não ser visto por completo. E isso, infelizmente, é mais comum do que deveria ser. Curar essa ferida não significa esquecer o que aconteceu. Significa olhar para si mesmo com outros olhos, os seus olhos, e não mais os olhos de quem te rejeitou. Significa reescrever a narrativa que você conta sobre si. Deixar de repetir internamente: não sou suficiente, e começar a se lembrar, com ternura e firmeza: eu me aceito como sou. Essa aceitação não é arrogância, é um ato de amor próprio, um abraço silencioso em todas as suas versões, inclusive naquelas que um dia foram feridas por palavras e atitudes que jamais deveriam ter sido direcionadas a você. Cada vez que você se acolhe, um pouco da rejeição antiga se dissolve. Cada vez que você escolhe se tratar com carinho, mesmo nos momentos em que falha, você começa a ocupar um novo lugar dentro de si, um lugar de pertencimento, de inteireza, de paz. Você não precisa mais correr atrás de provas de amor. Você não precisa mais implorar por migalhas de afeto. Você pode ser a presença amorosa que sua criança interior tanto esperou. Você pode ser o colo que faltou, a voz que tranquiliza, o gesto que acolhe. A ferida da rejeição cicatriza quando você para de se rejeitar. Quando você se olha no espelho, reconhece a dor menos, mas escolhe não dexalar, guiar os próximos passos. Você é digno de amor, não porque alguém te escolheu, mas porque você existe. Porque você sente, respira, cresce, porque há beleza na sua jornada, mesmo que ela tenha começado com tropeços. Quem se reconcilia com suas dores passa a viver com mais leveza, porque entende que não é o passado que determina a sua grandeza, mas a forma como você escolhe caminhar a partir dele. A reconexão com o amor interno é o caminho de volta para casa. Durante muito tempo, acreditamos que o amor era algo a ser conquistado, que era preciso ser bom o suficiente, bonito o suficiente, interessante o suficiente para ser digno de receber o amor de alguém. Mas essa busca que nos foi ensinada desde cedo nos afastou de uma verdade essencial. O amor verdadeiro não é um prêmio, ele é um estado de ser. Enquanto buscamos incessantemente por aceitação do lado de fora, vamos nos desconectando da fonte que nos nutre por dentro. Começamos a sentir um vazio, um desconforto, uma saudade de algo que não sabemos nomear menos, mas que na verdade é saudade de nós mesmos. E é nesse ponto que muitos se sentem perdidos, porque perceber que o outro não pode preencher o que só você pode construir é, ao mesmo tempo, doloroso e libertador. O amor interno é silencioso. Ele não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser aplaudido. Ele apenas é. É a paz de estar com você mesmo e não se sentir sozinho. É a serenidade de poder respirar fundo e confiar que, mesmo em meio ao caos, há um centro dentro de você que continua intacto. Reconectar-se com esse amor é como voltar para casa depois de uma longa viagem, uma jornada cansativa, cheia de desvios e expectativas frustradas, caminhos que não levaram a lugar algum. E então, quando você se senta consigo, em silêncio, sem pressa, você sente que voltou. A reconexão não acontece de um dia para o outro. Ela é construída no dia a dia, em cada pequeno gesto
de autocuidado em cada pensamento que você escolhe nutrir, em cada decisão de se tratar com mais gentileza, mesmo quando errar. Esse amor não exige esforço, ele exige presença. Quanto mais você se escuta, mais você se entende. Quanto mais você se entende, mais você se respeita. E quanto mais se respeita, menos aceita migalhas de afeto, menos tenta caber em lugares que não te acolhem, menos se molda a padrões que não te representam. Você começa a andar com mais leveza, com mais autenticidade, com mais verdade. E então, o que antes parecia um buraco, o vazio da carência, menos vai se transformando em solo fértil, um lugar onde floresce a paz, a confiança, o amor próprio. Um lugar onde o amor deixa de ser um desejo e passa a ser uma realidade vivida. Você não precisa buscar desesperadamente por amor. Precisa apenas lembrar que ele já habita em você. E a cada vez que você se reconecta com essa verdade, você volta para casa, quando o amor transborda de dentro para fora, sem cobranças. Chega um momento em que o amor que você cultivou dentro de si começa a vazar pelas frestas, sem esforço, sem planos, sem a intenção de ser notado. Ele simplesmente transborda. Você começa a perceber que suas relações mudam porque você mudou. A energia que você emana não carrega mais o peso de um pedido escondido, me berra, me queira, me aceite. Agora ela vem leve, serena, como quem diz: estou inteiro e por isso posso compartilhar. O amor que nasce do silêncio interior não exige, ele oferece, ele não se impõe, ele acolhe, ele não prende, ele liberta. E isso transforma tudo. Você já não se prende mais a vínculos que se alimentam da carência mútua, não porque você virou alguém frio ou desapegado, mas porque entende que vínculos reais não se sustentam em cobranças, se sustentam em presença, em escolha, em liberdade. Você deixa de medir sua importância pelo espaço que ocupa na vida do outro, porque o seu valor já não depende do olhar externo. Você o reconhece diariamente, em cada ato de auto-amor, em cada passo rumo à sua integridade. Esse amor que nasce em você não é passivo. Ele é uma força criativa, uma força que inspira, que eleva, que guia. E quanto mais você vive a partir desse centro amoroso, mais você atrai conexões que vibram nessa mesma frequência. Você se torna fonte. E quem é fonte não teme a seca, porque sabe que a água que brota vem de dentro. E o mais bonito é que quando você transborda amor, você cura não só a si mesmo, mas também os que estão ao seu redor. Porque amor verdadeiro sempre transforma, sempre ilumina, sempre liberta. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando encontrar alguém que te completasse. Mas agora você compreende. Ninguém completa o que já é inteiro. O amor mais bonito é aquele que nasce da reconciliação com a própria alma. E quando isso acontece, você já não busca mais amor para preencher um vazio. Você compartilha amor como expressão da sua plenitude. Esse é o verdadeiro milagre. Quando o amor deixa de ser uma busca e se torna um estado de ser. A reconexão com a alma, onde o amor próprio se torna oração silenciosa. Às vezes, passamos tanto tempo tentando ser amados que esquecemos de nos perguntar se estamos de fato amando a nós mesmos de maneira sagrada. O amor verdadeiro não é um gesto barulhento, nem uma performance para o mundo. Ele acontece em silêncio, quando você se deita e percebe que está em paz com quem é, quando olha no espelho e já não se julga, mas acolhe, quando escolhe cuidar de si, não por carência, mas por reverência. Essa reconexão com a alma
é talvez a experiência mais íntima e transformadora que existe, porque nela você não se encontra mais com o ego ferido, menos, mas com a essência que sempre esteve ali, íntegra, amorosa, compassiva. É nesse espaço que o amor próprio deixa de ser apenas uma prática menos e se torna uma oração, uma prece silenciosa, feita de atitudes, de limites saudáveis, de escuta interior. Amar-se é aprender a dizer não ao que fere, ao que viola, ao que silencia a sua verdade, e dizer sim àquilo que expande, que nutre, que honra o seu caminho. Essa é uma espiritualidade viva, não dogmática, não ensinada por regras externas, mas descoberta no santuário do próprio coração. E quando você se reconecta com essa presença silenciosa, percebe que não está mais só. Nunca esteve. Algo maior sempre caminhou com você. Uma força invisível, mas palpável, que te guiou mesmo nas noites escuras, que sustentou seu corpo mesmo quando sua fé vacilou. A alma, quando ouvida, sempre sussurra o caminho de volta. E esse caminho é feito de gentileza, de verdade, de luz. Reencontrar-se com a alma é o início de um novo amor, um amor que não depende de palavras, de validação, de aplausos. É um amor que simplesmente é, que respira com você, que te devolve a sua inteireza. E quando isso acontece, tudo muda, porque quem caminha com a alma em paz, caminha em direção à vida com firmeza, suavidade e confiança. Pare de precisar dos outros para se sentir amado. O amor começa em você. Quando você parar de buscar nos outros o que só pode ser encontrado dentro de si, perceberá algo transformador. O vazio que tanto doía era, na verdade, um espaço sagrado, esperando ser preenchido por você mesmo. Não há nada de errado em desejar amor, afeto ou companhia. Somos humanos, mas existe uma diferença profunda entre querer compartilhar a vida com alguém e precisar dessa pessoa para se sentir inteiro. A primeira é liberdade, a segunda é prisão. Este caminho que percorremos aqui não é fácil. Ele exige coragem para olhar para dentro, compaixão para curar o que foi machucado e paciência para florescer, mesmo quando tudo parece árido. Mas saiba, você já deu um passo imenso ao escolher escutar essa mensagem. Você está dizendo sim à sua própria alma, sim ao amor que começa em você. Você não precisa ser perfeito para se amar. Não precisa ter tudo resolvido para se acolher. Basta começar agora com um gesto, com um silêncio, com uma respiração que diga: estou aqui por mim. Se você se sentiu tocado por essa jornada, cuide dela. Volte sempre que precisar e compartilhe com alguém que talvez esteja procurando esse mesmo recomeço, essa mesma reconexão com a própria luz, porque, no fim das contas, o amor mais transformador é aquele que nasce dentro e que, ao transbordar, ilumina o mundo ao redor. Ame-se com verdade e tudo o que for amor de verdade encontrará você.